Fala galera, Rafael agora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, qual a diferença do e das? Como que eu vou usar e para que eu vou usar cada um deles? No vídeo de hoje você vai aprender a estar dominando essas palavrinhas aí. Na minha opinião, uma das palavras mais importantes de você saber no inglês para você se comunicar bem e estar dominando aí a língua de uma maneira simples aí. Mas de tudo, inscreve aí no canal, deixa o seu gostei aí se você gosta desse tipo de conteúdo, para estar ajudando a trazer mais conteúdo aí para vocês aprenderem cada vez mais. Então, bora pro vídeo. E galera, o do ele pode ser tanto usado como verbo, também como ajuda numa frase. Assim como é o brincar, o to play, assim como é o nadar, o to swim. Então, o do seria o fazer. Assim como o to be, você precisa saber como usar. Então, vamos lá, gente. I do, you do, we do, they do. E aí a gente já começa com does. He does, she does e it does, ok? Aí você já começou a pegar com que você vai usar o do e com que você vai usar o does. Também ele pode ser usado para te auxiliar numa frase, para você entender se a frase é uma pergunta, para você fazer uma pergunta. Como I do my homework, eu faço minha tarefa de casa. Ou também como you do your job, você faz seu trabalho. Então o do você pode estar usando ele tanto como verbo, tanto como ajudar. Ajudar você vai ver mais pra frente. Vamos lá. A segunda maneira de usar o do, ele não significa nada. Ele é apenas usado para você fazer perguntas de sim ou não. Ou seja, ele é um ajudante. Assim como para você perguntar com o to be. Assim como eu já falei, o verbo to be, se você não sabe ainda, vai estar aparecendo um card aqui, como você fazer perguntas com o to be. No português, a gente só vai mudar a entonação. Então a gente vai falar You are happy? Você é feliz? No inglês, a gente não consegue fazer isso. Então a gente vai inverter. Are you happy? Você está feliz? Isso é uma pergunta. Outra. He is happy. Ele está feliz. Para mim passar isso como uma pergunta, eu vou precisar inverter o sujeito com o verbo to be. Então eu vou estar falando Is he happy? Ele está feliz? Isso seria uma pergunta. Com to be. Um outro jeito de inverter também seria com os modal verbs. O modal verb é usado para você saber o tempo que está se passando a frase. Exemplo, will, o can, o should, que é usado aí para você estar sabendo o tempo que está se passando. Então vamos lá. Você pode. You can. Isso seria uma afirmativa. Você pode. Como é que eu faria uma pergunta disso? Eu simplesmente inverteria. Então eu falaria can you? Você pode. Can you play the guitar? Você pode tocar um violão. E aí que vem o pulo do gato. Para qualquer outra maneira de você falar que não seja com modal verbs e com to be, você vai precisar obrigatoriamente usar o do e o does. Como assim, Rafael? O do, ele não tem tradução aí nesse caso. O do, ele só vai servir para você entender se é uma pergunta. O do você vai estar usando para eu, para você, para nós, para eles, e o does você vai estar usando para ele, para ela e para it, que é eles ou elas, alguma coisa. Então vamos lá na prática como você vai estar usando o do como pergunta. Na afirmativa, você fala inglês, você vai usar o do. O do no começo da frase. Então o do atrás do sujeito. Do you speak English? Isso é uma pergunta. Você fala inglês? Mais um. You study here? Você estuda aqui. Como é que seria uma pergunta disso? Do you study here? Percebe? Do, começo da frase, atrás do sujeito. Do you study here? Você estuda aqui? Interrogação. Isso é uma pergunta. Maravilha, gente. Agora, se eu cortar fora, joga fora o do. Você vai estar falando you study here? Você vai estar afirmando você estuda aqui. Agora o does. O does você vai estar usando para ele, para ela, animal ou coisas, que é o it. Então, he speaks Spanish. Ele fala espanhol. Lembrando aí, gente, quando você vai estar falando uma frase, você conjuga o verbo com quem que você vai estar falando. Então, ele, você vai estar adicionando um S na frente do speak. Então, he speaks Spanish. Ele fala espanhol. Como é que eu faria uma pergunta disso? Aí sim, aí eu usaria o does. Does desse jeito mesmo, does. Ele tem um S ali no final, na escrita, só que você vai estar falando com som de Z. Então, does
toda vez que você estiver usando o does, você vai cortar essa conjugação que a gente acabou de colocar. Então, você vai falar does he speak Spanish? Ele fala espanhol. Simples assim, gente. Vamos lá, mais um. She prefers chicken. Ela prefere frango. Observa isso. She prefers. Olha a conjugação aqui do S. She prefers chicken. Como é que eu faria uma pergunta disso? Uma coisa que muita gente faz e que está muito errado, que eu acabei de te explicar, é colocar, já sei, eu vou usar o does. Então, does she prefers chicken? Gente, não faça isso. Corta esse S. Então, does she prefer chicken? Assim seria o correto. Does she prefer chicken? Ela prefere frango? Isso seria a pergunta no inglês. Galera, mais uma questão de costume e que você precisa estar praticando aí na sua casa. Para I, eu vou estar usando o do, you do, we do, they do. E does, eu vou estar usando com o he, com o she e com o it. Então não esquece, gente. Toda vez que eu estiver fazendo uma frase na afirmativa, como he speaks Portuguese, ele fala português, eu estou conjugando aqui. Então, he speaks Portuguese. Quando eu estou fazendo uma pergunta, eu vou colocar o does na frente, eu vou colocar o sujeito, então he does. E eu vou cortar, jogar fora essa conjugação. Então, does he speak Portuguese? Essa é a maneira certa, a maneira que você vai estar usando aí. Perfeito, galera? Também a gente tem a questão do don't, que é o do, só que na negativa. Por exemplo, eu não toco violão. I do not play the guitar. No inglês, a gente junta. No inglês, os americanos, eles gostam de juntar as palavras. Então, vai ficar don't. A junção de do mais not. Então, I don't play the guitar. Eu não toco violão. Como é que eu vou usar na negativa o does? Gente, basicamente, você vai pegar o does e você vai colocar na negativa. Você vai colocar o not. Então, does not. Por exemplo, he does not speak Portuguese. Ele não fala português. Eu estou juntando. Eu vou precisar juntar aqui. Então, he doesn't. He doesn't speak Portuguese. Ele não fala português. Isso. Mais um exemplo aí. She doesn't, a junção do does com not. She doesn't like orange juice. Ela não gosta de suco de laranja. Pegou? E é muito simples. Assim como você viu, é só seguir essas regrinhas aí que eu acabei de passar nesse vídeo que você vai estar tranquilamente sabendo como falar e conversando tranquilamente com alguém se você precisar. Ou fazer sua prova, que seja. Então, espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo. Para você que quer aprender mais, quer estar aprendendo inglês de uma maneira fácil de entender, de uma maneira ordenada, gente, eu vou estar deixando aqui embaixo para vocês um curso muito top, tá? Eu aprovo bastante, quem quiser pode fazer. Desce aqui, eu vou deixar aqui na descrição. Galera, obrigado por você que assistiu aqui, tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço e tchau!